Você sabe como se acalmar sem se anular? Pois é, na aula de hoje eu vou te ensinar como viver a regulação emocional sem você se anular, de forma madura e sem você reprimir as suas emoções. Eu acredito que isso vai ser muito importante para você, porque a pessoa que tem o autocontrole, meu querido, ela vai muito longe. Então, te vejo depois da vinheta. Começando mais um Café com Propósito, quero desejar a você uma quarta-feira excelente, extraordinária, que você viva hoje o extraordinário de Deus e que a paz que excede todo entendimento alcance a tua mente e o seu coração. Que você conquiste no dia de hoje metas que você não conseguiu ontem, mas também não se apavore com o amanhã. Basta cada dia o seu mal, traz a mente para o hoje, dê o seu melhor. Busque a excelência e pode ter certeza que se você fizer isso, você já vai estar, num passo muito bacana para construir os seus objetivos e as suas metas. Estamos trabalhando essa semana o tema cuidando das suas emoções. Meu querido e minha querida, quando uma pessoa ela consegue viver o controle emocional, ela tende a ter das pessoas respeito, autoridade, posicionamento. Porque eu vou te perguntar uma coisa: você respeita quem fica explodindo toda hora? Você quer estar perto de pessoas que não têm o autocontrole? Você consegue ouvir alguém que o tempo inteiro desrespeita você porque está irritado ou nervoso? Pois é isso. Na abertura, eu disse que quem tem o equilíbrio emocional vai mais longe. É sobre isso. Quando você consegue compreender o poder do equilíbrio das suas emoções, o poder da estabilização emocional, você começa a adquirir um conhecimento e este conhecimento ele vai te promover a mudança necessária para você ter a transformação nessa área. Lembra que tudo é um processo? Nada é da noite para o dia. Tudo é um processo que vai levar você para o caminho da transformação. Não espere que a sua transformação ela aconteça assim. A transformação verdadeira, ela começa com mudanças que viram efetivas, hábitos efetivos. Quando você muda um hábito, você está começando a promover uma mudança. Por exemplo, você nunca treinava, você não ia para academia. Aí você decide, quero cuidar da minha saúde, quero sair do sedentarismo. E aí você começa uma atividade física, que eu coloquei aqui, academia. Quando você vai o primeiro dia, você está dizendo para o seu cérebro, uma coisa nova está chegando. Só que aí você não para. Você vai o segundo, você vai o terceiro, você vai o quarto, você vai o quinto dia. O seu corpo ele vai começando a desenvolver um ritmo diferente do que ele tinha. Por exemplo, o sedentarismo. Antes um corpo que não se mexia, agora ele tem treinamentos coordenados. Antes, um corpo que não sabia o que era resistência, agora ele está começando a levantar pesos e criando musculatura para lidar com aquela situação. E é isso que vai promover a transformação do seu corpo. Daqui 3 meses, 6 meses, você estará em constante evolução para um caminho de transformação. Então, a transformação ela é o resultado da mudança de hábitos. Só que essa mudança ela não pode parar. Esses hábitos não podem parar. Da mesma forma acontece na área das emoções. Para você conseguir viver a transformação, que eu gosto muito de trabalhar o tema metamorfose, né? Eu tenho um trabalho sobre isso. Para você viver o processo de metamorfose na área emocional, você precisa partir de algum lugar. E hoje eu vou compartilhar nessa aula com você como você pode viver a regulação emocional sem você reprimir as suas emoções. Porque às vezes as pessoas acham que para viver o equilíbrio, ela tem que se anular. Não é bem assim. Existe uma diferença entre reprimir, descarregar e regular. Porque, gente, engolir tudo não tem maturidade emocional nisso. Não, eu prefiro ficar calado, eu prefiro não falar nada. Não! Isso é fuga, isso é não enfrentamento.
Mas o contrário também não é legal. Por quê? Porque explodir também não é sinceridade saudável. Quando você sai da passividade e vai para a explosão, você está saindo do 8 para o 80. Não. Não há maturidade emocional aqui. O que eu preciso fazer, Dani? Então, como que eu lido com tudo isso? Eu vou compartilhar algumas técnicas com você para você desacelerar o seu sistema emocional. Quando você chega no pico do estresse, quando você chega no pico da raiva, no pico da ira, você precisa aprender a vir para a regulação. A regulação das suas emoções, gente, a palavra é essa mesmo, regulagem. Sabe, quando você tá ali naquele sistema de engrenagem, eu gosto muito, me veio agora, imagina uma mesa de som, você já viu uma mesa de som? É que assim, lá na igreja tem a mesa exposta, né? Então eu vou fazer a regulagem do som, vou passar o som, que nem eles falam, né? Chega no show, vamos passar o som. É você alinhar, é você regular o timbre do instrumento com a altura, com o volume, é deixar aquilo audível, agradável aos ouvidos. Quando a banda começa a tocar, você consegue viver uma atmosfera de harmonia. Por quê? Porque o som está regulado. Da mesma forma, são com as nossas emoções. A regulagem emocional, ela é muito importante para que você consiga ter posicionamento, para que você consiga passar para as pessoas autoridade e que as pessoas consigam te respeitar. Não é explodindo e também não é assumindo aquele lugar omisso e passivo que você vai regular emocionalmente. Nem o 8, nem o 80. Dani, então o que eu posso começar a fazer? Pause antes de responder. Veio uma pergunta para você. Você percebeu que aquilo te desregulou? Não responda na hora. Segura, respira. E detalhe, tá, gente? É uma respiração consciente. Não é a respiração controlar você. Dani, como que é uma respiração que me controla? Aquela assim, ó. Não é essa. Mas é uma respiração consciente, em que eu sinta o sistema respiratório, eu sinta o ar entrando e eu sinta o ar saindo. Inspiração e expiração. Onde eu trago de forma consciente o controle da minha respiração. Então, faça isso. Não tenha vergonha de fazer isso, não tenha medo de fazer isso, porque nós estamos falando da sua regulagem emocional. Então, não responda de imediato. Pause antes de responder e faça a respiração consciente. E se for necessário, dependendo do nível de desajuste, de desequilíbrio emocional que a situação está te levando a viver, saia do ambiente quando necessário. Gente, não queira pagar para ver. Tem muitas pessoas que querem pagar para ver. Só que nessa você pode não conseguir se controlar, você pode perder o seu domínio próprio e você pode explodir. Sabe o vulcão? Pum! Tem um meme no Instagram, né? No Instagram, vários vídeos, o final, você já viu? É aquela explosão. Pum! É sobre isso. E, às vezes, pessoas que querem o teu mal, pessoas que querem te prejudicar, ou pessoas que querem te ridicularizar, elas conhecem o teu ponto fraco. Quando você é instável emocionalmente, você acaba se tornando refém de pessoas que muitas vezes não torcem por você. E aí ela vai ser intencional em te desestabilizar na frente de pessoas. Por isso, você percebeu? Não está conseguindo segurar as pontas ali naquele momento, naquela hora? Lembra do Hulk? Para o Hulk não sair para fora, saia do ambiente. Vai dar uma volta, vai beber uma água, vai espairecer, vai, sabe, mascar um chiclete, vai fazer alguma coisa para espairecer e você conseguir voltar à sua centralidade. Uma outra coisa que eu coloco aqui de forma muito importante: ore, sabe, faça uma reflexão antes de sair agindo. Peça ao Senhor naquele momento o domínio próprio. E na hora que você for orar,
cuidado com o que você vai pedir, porque você já está irado. Se você pedir força para Deus, não vai dar certo, porque você vai querer matar a pessoa. Então, Senhor, me dá calma. Senhor, me dá calma. Sabe, ore por você. Ore pelas suas emoções. Dani, como eu faço isso? Senhor, eu peço que nessa hora as minhas emoções sejam neutralizadas. Mente, eu declaro você calma na temperança do Senhor Jesus. Eu declaro sobre você o refrigério do Senhor. Eu declaro sobre você o bálsamo. Quando eu falo sobre você, é você conversando com a sua alma. Ou então você pode falar sobre mim. Eu declaro sobre mim o bálsamo do Senhor. Eu declaro sobre mim o refrigério. Eu declaro sobre mim a perseverança, a temperança, o equilíbrio, o domínio próprio. E vai declarando isso sobre você. E fala, Dani, você consegue se controlar. Dani, respira. Dani, se acalma. Faça isso. Quando você ora e quando você reflete antes de agir, você está fazendo o quê? Tomando ali as rédeas da situação. Você está literalmente trazendo o controle. Mas não aquele controle ruim, não. É aquele controle que te remete ao domínio próprio. Lembra a nossa primeira aula de segunda-feira? Você sente ou você é dominado pelo que você sente? Gente, essa frase, ela é para a vida. E quando você faz esse exercício, você está trabalhando justamente isso. Para não ser dominado pelo que você está sentindo no momento, faça respiração consciente, sabe? Pause antes de responder. Ore por você, reflita sobre o próximo passo, sobre a próxima ação que você vai dar. E uma outra coisa que eu considero muito, muito positiva também. Quando você conseguir, escreva sobre as suas emoções. Isso, gente, te leva para um caminho de elaboração tão efetivo. Pega um caderninho que seja só seu, sabe? Começa a escrever ali. Como eu me senti naquela hora? Como foi sentir aquilo? Escreva, literalmente, faça uma escrita emocional, uma escrita das emoções que você teve e como você conseguiu sair daquele lugar. Dessa forma, você vai estar interrompendo reações impulsivas. Quando você não faz nada, você só deixa a emoção te dominar, não tem como, seus impulsos, eles virão. E você pode não ter a consciência e você pode ser simplesmente engolido por aquilo. Só que não, isso não é legal. Não é legal por quê? Porque você pode sofrer impactos negativos duradouros que 1 segundo te causou, que 1 minuto te causou, por falta de equilíbrio emocional, de ajuste, de regulação das suas emoções. Você precisa ser intencional em viver a regulação. E eu acho que está ficando claro, né, gente? Viver a regulação não é reprimir as emoções. Viver a regulação não é você se omitir, muito pelo contrário. É naquela hora você trazer o domínio próprio sobre o que você está sentindo para que você não seja dominada por essa emoção negativa. Estamos muito dentro desse caminho. Quando você faz isso, você pausa, você ora, você está ali respirando, você saiu do ambiente, sabe o que você está fazendo? Você está ganhando tempo entre a reação do estímulo e da resposta. Dani, não entendi. Vamos lá. A pessoa fez algo para desencadear em você, por exemplo, o Hulk, que é a desestabilização emocional. Quando ela faz aquele algo que irrita você e ela sabe disso, aquilo se chama estímulo. E a forma como você reage se chama resposta. Quando você dá essa pausa, quando você vai caminhar, quando você sai do ambiente, quando você ora por você, quando você trabalha a sua mentalidade na hora da situação e você não é dominado pelo que você está sentindo, você está trabalhando, você está ganhando tempo para que o domínio próprio ele venha entre o tempo do estímulo
e da resposta. Ou seja, você interrompe o impulso destrutivo. E isso, gente, pelo amor de Deus, é sabedoria. A pessoa sábia, ela vai fazer de tudo para cortar a conexão do domínio do impulso destrutivo na situação de raiva, na situação de descontrole. E eu quero trazer aqui para você alguns pontos que é muito importante você trabalhar aqui. Primeiro, controle emocional não é frieza, é maturidade. O fato de muitas vezes você sair do ambiente, ou você parar, você respirar, fazer a respiração consciente, você não está sendo frio. Isso é maturidade. 2, nem tudo precisa ser resolvido no auge da emoção. No auge da emoção, muitas vezes você entra no ponto cego. E quando você entra no ponto cego, você não escuta nada, você não vê nada e fala besteira. Pode falar besteira. Então, cuidado. Ganhe tempo entre o estímulo e a resposta. E 3, quem aprende a se regular evita arrependimentos. Puxa vida! Se aquele segundo voltasse, aquele tapa não teria saído. Puxa vida! Se aquele minuto voltasse, eu não teria dito nada daquilo para aquela pessoa que eu destruí com as minhas palavras. Compreende? Quando você aprende a se regular, a regulação emocional, você evita esse tipo de arrependimento. E isso é gestão das emoções. Nisso há sabedoria também. Então, 5 pontos. Quando você viver situações que venham para te desestabilizar. Vamos aprender a viver a regulação emocional? Papel e caneta, anote aí. Primeiro ponto, pare. Pare. Ó, costura a boca. 2, respire. Quando você respira, gente, a respiração ela não é à toa, principalmente quando você faz aquela respiração que você puxa, segura e solta devagar. Ó, deu até uma tontura. O que acontece quando nós fazemos isso? Essa respiração é como se ela desligasse o disjuntor. Imagina que na hora do pico, na hora da raiva, na hora da ira, na hora que está acontecendo ali, a pessoa, ela jogou algo, ela jogou um estímulo para desestabilizar você e aquela seta entrou, aquilo entrou, e você está entrando naquela atmosfera, você está entrando na desregulação, você está ficando desregulado. Quando você faz essa respiração, puxa, segura. Enquanto você está segurando, é como se internamente, pensa que os seus neurotransmissores estão assim, ó, pá, 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 que nem louco, indo, absurdo, absurdo. Adrenalina, cortisol, tá aquela coisa, raiva, 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 raiva. Quando você respira, puxa e segura, é como se dentro de você o disjuntor fizesse assim, ó, pá, caiu a energia. Por isso, gente, que dá aquela tontura forte. É como se deu um stop. Aí quando você vai soltando... Quando você vai fazendo esse movimento, aí você imagina as luzes voltando a acender lentamente. É o que acontece dentro de nós. Quando a gente respira, segura e solta devagar, você está trazendo de volta o controle. Dani, mas eu fiquei tonto. Vai ficar tonto mesmo. Repete a respiração. Repete pela 3ª vez. Repete pela 4ª vez. Até você assumir o domínio próprio. E 3º, identifique o que você sentiu. É muito importante você dar nome para a emoção que você teve. 4, pergunte o que é mais sábio fazer. Mas não é perguntar para o outro, é perguntar para você. Dentro dessa situação, o que é sábio eu fazer? Eu revido? Eu revido tapa, eu revido murro, eu xingo de volta. O que é sábio eu fazer? E 5º e último, só depois de fazer esses 4 passos, você volta e responde. Com isso, você vai estar trabalhando a maturidade emocional e aprendendo a viver a regulação das suas emoções.
Eu espero que o episódio de hoje, que a nossa aula de hoje, possa te levar a uma expansão de consciência e que você pratique isso. Volte, escreve, ouça essa aula de novo, e de novo, e de novo, até ela introjetar em você. E vai para a prática, porque na prática você vai viver a mudança, e a mudança vai te gerar transformação. Eu desejo um resto de semana excelente, estamos bem, no meio da semana, quarta-feira, ainda temos quinta e sexta, e eu espero você amanhã, às 7h07, no nosso Devocional Café com Propósito, que a paz que excede todo entendimento alcance a sua alma, alcance o seu coração, a sua mente, o seu espírito e o seu corpo, viu? E se essa mensagem fez bem para você, mande ela para mais 5 pessoas. Essas 5 pessoas que vieram agora à sua mente. E não se esquece, se inscreva no canal, curte aqui, eu acho que valeu, hein? Eu acho que essa aula de hoje, ela vale aí a sua curtida e a inscrição no canal. Então amanhã eu espero você às 7h07 para a gente continuar desenvolvendo o tema Cuidando das Suas Emoções.